Bem-vindos a uma fascinante jornada pelo mundo do comércio nos tempos bíblicos. Imagine-se caminhando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém há mais de 2000 anos. O ar está repleto dos sons de negociações acaloradas, o tilintar de moedas e o aroma de especiarias exóticas. Este é o cenário vibrante do comércio no mundo antigo, um aspecto crucial da vida cotidiana que moldou civilizações e conectou culturas distantes. O comércio na época bíblica não era apenas uma atividade econômica, era o pulso da sociedade, um reflexo de sua cultura, tecnologia e valores. Desde as trocas simples nas aldeias até as complexas redes comerciais que atravessavam continentes, o comércio estava no centro da vida social, política e religiosa. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos do mercado antigo. Como funcionavam as trocas antes da invenção do dinheiro? Quem eram os grandes comerciantes e quais rotas eles seguiam? Como as leis e os costumes religiosos influenciavam as práticas comerciais? Ao longo de nossa exploração, veremos como o comércio na Bíblia vai muito além de simples transações. É uma janela para entender as relações entre povos, o desenvolvimento de cidades e até mesmo o surgimento de impérios. Desde os patriarcas que negociavam gado até os mercadores fenícios que dominavam os mares, o comércio era uma força que movia o mundo antigo. Vamos descobrir como as caravanas de camelos transportavam não apenas mercadorias, mas também ideias e inovações através de vastas distâncias. Exploraremos os bazares movimentados de Jerusalém e as docas agitadas de Tiro, onde culturas se encontravam e negócios eram fechados com um aperto de mão. O comércio na Bíblia também nos ensina lições valiosas sobre ética nos negócios. Veremos como os profetas frequentemente criticavam práticas comerciais injustas, promovendo um código moral que ainda ressoa nos debates econômicos modernos. À medida que avançamos, descobriremos como o comércio influenciou a linguagem e as metáforas da Bíblia. Termos comerciais são frequentemente usados para descrever conceitos espirituais, mostrando como o mercado estava profundamente entrelaçado com todos os aspectos da vida. Prepare-se para uma viagem no tempo que irá desafiar suas percepções sobre o mundo antigo. O comércio na Bíblia não é apenas sobre compra e venda, é uma história de ambição humana, engenhosidade e a busca incessante por conexão e progresso. Esteja você interessado em história, economia ou simplesmente curioso sobre como viviam nossos antepassados, este vídeo oferecerá insights fascinantes sobre as raízes de nossas práticas comerciais modernas. Então, junte-se a nós nesta exploração do mercado no mundo antigo. Descubra como o comércio moldou o mundo bíblico e como seu legado continua a influenciar nossa sociedade hoje. Prepare-se para uma jornada através dos bazares, portos e rotas comerciais do passado, onde cada troca conta uma história e cada negócio revela um pouco mais sobre a natureza humana e o tecido de nossa civilização. O comércio no mundo bíblico tem suas raízes nas primeiras interações humanas. Vamos voltar no tempo para entender como esse sistema complexo se desenvolveu. Nas sociedades mais antigas, o comércio começou com o simples escambo, a troca direta de bens e serviços. Imagine um pastor trocando lã por grãos com um agricultor vizinho. Este sistema básico é mencionado em várias passagens bíblicas, como quando Jacó negocia com Labão, trocando seu trabalho por esposas e rebanhos. Com o tempo, certas mercadorias começaram a ser usadas como uma forma primitiva de moeda. No livro de Gênesis, vemos Abraão pesando prata para comprar um campo para sepultar Sara. Metais preciosos, especialmente prata e ouro, tornaram-se padrões de valor, facilitando trocas mais complexas.
À medida que as sociedades cresciam e se tornavam mais sofisticadas, surgiram os primeiros mercados organizados. Estes eram geralmente localizados nas portas das cidades, áreas abertas onde comerciantes e compradores podiam se reunir. O livro de Neemias menciona comerciantes vendendo uma variedade de mercadorias fora dos muros de Jerusalém. O comércio de longa distância se desenvolveu com o surgimento de impérios e o estabelecimento de rotas comerciais. Caravanas de camelos atravessavam desertos, transportando especiarias, tecidos e metais preciosos. O livro de Reis menciona as frotas do rei Salomão trazendo ouro, prata, marfim e até macacos e pavões de terras distantes. As cidades costeiras fenícias, como Tiro e Sidom, tornaram-se potências comerciais marítimas. Ezequiel 27 fornece uma descrição vívida de Tiro como um centro de comércio internacional, listando uma impressionante variedade de mercadorias e parceiros comerciais. Com o aumento do comércio, surgiram sistemas monetários mais sofisticados. Moedas padronizadas começaram a aparecer, facilitando transações e permitindo a acumulação de riqueza de forma mais conveniente. No Novo Testamento, vemos menções a moedas romanas e gregas em uso comum. O comércio também levou ao desenvolvimento de profissões especializadas. Artesãos como ferreiros, oleiros e tecelões produziam bens para a troca. Surgiram os cambistas, que trocavam moedas estrangeiras, como os que Jesus encontrou no templo. As práticas comerciais eram frequentemente reguladas por leis religiosas. O Levítico, por exemplo, contém instruções detalhadas sobre pesos e medidas justas, enfatizando a importância da honestidade nos negócios. À medida que o comércio se expandia, também crescia sua influência na política e na cultura. Alianças eram forjadas através de acordos comerciais e ideias viajavam junto com as mercadorias. O comércio não apenas enriquecia indivíduos e nações, mas também servia como um canal para a troca de conhecimentos e tecnologias. Essa evolução do comércio no mundo bíblico reflete a jornada da humanidade da subsistência básica para economias complexas e interconectadas. Compreender essa progressão nos ajuda a apreciar as raízes históricas de nossas práticas comerciais modernas e a reconhecer o papel central que o comércio desempenhou na formação das civilizações antigas. No próximo bloco, exploraremos mais detalhadamente os principais centros comerciais e rotas de comércio mencionados na Bíblia, pintando um quadro vívido de como o mundo antigo estava conectado através do comércio. Neste bloco, vamos explorar os principais centros comerciais e as rotas que conectavam o mundo bíblico, criando uma rede de comércio que se estendia por 3 continentes. Comecemos por Jerusalém, o coração espiritual e comercial de Israel. Situada na encruzilhada de importantes rotas comerciais, Jerusalém era um centro de comércio vibrante. O templo, além de seu significado religioso, atraía peregrinos de toda parte, estimulando um comércio próspero. Os pórticos do templo eram frequentemente usados para transações comerciais, como vemos na famosa cena de Jesus expulsando os cambistas. Ao norte, temos as cidades costeiras fenícias de Tiro e Sidom. Estes eram os gigantes do comércio marítimo da antiguidade. Tiro, em particular, era famosa por seu púrpura, um corante valioso extraído de moluscos marinhos. Ezequiel 27 nos dá uma lista detalhada dos parceiros comerciais de Tiro, desde a Espanha até a Mesopotâmia, ilustrando o alcance impressionante de seu comércio. No Egito, Alexandria se tornou um centro comercial crucial após sua fundação por Alexandre, o Grande. Seu famoso farol guiava navios de todo o Mediterrâneo para seu porto movimentado. O comércio egípcio, baseado no Nilo, era fundamental, exportando grãos, papiro e linho para todo o mundo conhecido.
Na Mesopotâmia, cidades como Babilônia e, mais tarde, Seleucia, no Tigre, eram centros de comércio fundamentais. Estes mercados eram pontos de encontro para mercadorias do leste e do oeste, onde sedas da China poderiam ser trocadas por especiarias da Arábia ou vinho do Mediterrâneo. Quanto às rotas comerciais, a mais famosa era a Rota do Incenso. Esta rota terrestre ligava o sul da Arábia, fonte de incenso e mirra preciosos, ao mundo mediterrâneo. Passava por cidades como Petra, um importante centro de comércio nabateu escavado na rocha, mencionado indiretamente na Bíblia. A Via Maris, ou Caminho do Mar, era outra rota crucial. Ligando o Egito à Mesopotâmia ao longo da costa do Mediterrâneo, passava por cidades importantes como Gaza e Megido. Esta rota é mencionada em várias narrativas bíblicas e foi palco de muitas batalhas devido à sua importância estratégica. O comércio marítimo era dominado pelos fenícios, cujos navios navegavam por todo o Mediterrâneo e além. Eles estabeleceram colônias e postos comerciais ao longo da costa, criando uma rede comercial que se estendia até a Espanha e possivelmente além. As rotas do deserto eram percorridas por caravanas de camelos, transportando mercadorias valiosas como especiarias, seda e pedras preciosas. Estas caravanas seguiam rotas antigas, parando em oásis e cidades como Palmira, que prosperaram como centros de comércio no meio do deserto. O rio Nilo era uma via comercial crucial, permitindo o transporte fácil de mercadorias ao longo do Egito. O comércio fluvial também era importante nos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. É importante notar que essas rotas comerciais não transportavam apenas bens materiais, mas também ideias, tecnologias e crenças religiosas. O judaísmo se espalhou ao longo dessas rotas, estabelecendo comunidades em cidades distantes. Mais tarde, o cristianismo seguiria caminhos semelhantes em sua expansão inicial. O controle dessas rotas comerciais era frequentemente uma fonte de conflito. Vemos isso nas guerras entre reinos mencionadas na Bíblia, onde o controle de pontos estratégicos ao longo dessas rotas era muitas vezes o verdadeiro prêmio. Compreender essa rede complexa de centros comerciais e rotas nos ajuda a apreciar o mundo interconectado da antiguidade. Longe de serem sociedades isoladas, as civilizações do mundo bíblico estavam ligadas por um tecido intrincado de comércio, comunicação e intercâmbio cultural. No próximo bloco, examinaremos mais de perto as mercadorias que eram negociadas nessas rotas e os métodos de troca utilizados, desde o escambo simples até sistemas monetários mais complexos. Neste bloco, vamos explorar as mercadorias mais valiosas e os métodos de troca utilizados no comércio do mundo bíblico, pintando um quadro vívido da economia antiga. Comecemos pelas mercadorias mais preciosas. O ouro e a prata eram altamente valorizados, não apenas por sua beleza, mas como meio de troca e reserva de valor. Salomão é descrito recebendo 666 talentos de ouro anualmente, uma quantidade impressionante que ilustra a riqueza do comércio da época. As especiarias eram extremamente valiosas. O incenso e a mirra, mencionados como presentes dos magos a Jesus, eram tão preciosos quanto o ouro. Originários da Arábia e do Chifre da África, eram usados em rituais religiosos, medicina e perfumaria. A canela, o cálamo e a cássia, mencionados em Êxodo como ingredientes do óleo sagrado, eram importados de terras distantes. Tecidos finos eram muito procurados. A púrpura de Tiro, um corante extraído de moluscos marinhos, era extremamente valiosa e frequentemente associada à realeza. O linho egípcio era famoso por sua qualidade, assim como a lã fina de certas regiões. Madeiras preciosas, como o cedro do Líbano, eram importantes itens de comércio. Salomão importou grandes quantidades para a construção do templo.
O cipreste e o sândalo também eram valorizados para a construção e fabricação de móveis. Alimentos e produtos agrícolas eram itens de comércio comuns. O azeite e o vinho da região eram exportados para todo o Mediterrâneo. O trigo egípcio era crucial para alimentar muitas cidades do mundo antigo. Animais exóticos, como pavões e macacos, mencionados nas frotas de Salomão, eram itens de luxo. Cavalos eram importados do Egito e da Cilícia, sendo particularmente valiosos para uso militar. Quanto aos métodos de troca, o escambo continuou sendo comum, especialmente em transações locais. Um fazendeiro poderia trocar parte de sua colheita por ferramentas de um ferreiro, por exemplo. Com o tempo, certos bens se tornaram padrões de valor. O gado era frequentemente usado como uma forma de moeda viva. Em muitas transações bíblicas, vemos o valor sendo medido em ovelhas ou bois. Metais preciosos, especialmente prata, eram pesados para determinar o valor em transações maiores. Abraão comprou o campo de Maquipela por 400 ciclos de prata, pesados segundo o padrão do mercado. As primeiras moedas começaram a aparecer por volta do século VII a.C., revolucionando o comércio. No período do Novo Testamento, moedas romanas, como o denário, e gregas, como a dracma, eram de uso comum. O uso de recibos e notas promissórias também se desenvolveu, especialmente para o comércio de longa distância. Embora não mencionados diretamente na Bíblia, sabemos que eram utilizados em culturas contemporâneas. Os cambistas desempenhavam um papel importante, trocando moedas estrangeiras e verificando sua autenticidade. Eles eram figuras comuns nos centros comerciais e nos arredores do templo. É importante notar que o valor das mercadorias podia variar drasticamente dependendo da oferta e da demanda. Uma fome poderia fazer o preço dos grãos disparar, como vemos na história de José no Egito. O comércio também era regulado por leis religiosas e éticas. O Levítico e o Deuteronômio contêm instruções detalhadas sobre pesos e medidas justas, enfatizando a importância da honestidade nos negócios. Entender essas mercadorias e métodos de troca nos permite apreciar a complexidade e sofisticação do comércio no mundo bíblico. Longe de ser primitivo, o sistema comercial da antiguidade era dinâmico e em constante evolução, formando a base para muitas de nossas práticas econômicas modernas. No próximo bloco, examinaremos o impacto social e cultural do comércio, explorando como ele moldou sociedades, influenciou a religião e até mesmo a linguagem usada na Bíblia. O comércio no mundo bíblico não era apenas uma atividade econômica. Era uma força transformadora que moldava sociedades, influenciava crenças religiosas e até mesmo a linguagem usada para expressar conceitos espirituais. Neste bloco, vamos explorar o profundo impacto social e cultural do comércio. Comecemos pela estrutura social. O comércio criou novas classes sociais e oportunidades de mobilidade. Mercadores bem-sucedidos podiam acumular riqueza significativa, às vezes rivalizando com a nobreza tradicional. Vemos isso na figura de José no Egito, que ascendeu de escravo a uma posição de grande poder através de sua habilidade em gerenciar recursos. As cidades cresceram e prosperaram ao longo das rotas comerciais. Lugares como Corinto, mencionada nas epístolas de Paulo, deviam sua riqueza e cosmopolitismo à sua posição estratégica no comércio. Essas cidades tornaram-se centros não apenas de troca econômica, mas também de intercâmbio cultural e religioso. O comércio também influenciou profundamente as práticas religiosas. O templo em Jerusalém, por exemplo, dependia de um fluxo constante de animais para sacrifícios, criando um mercado especializado. A crítica de Jesus aos cambistas no templo reflete as tensões entre comércio e espiritualidade. A linguagem do comércio permeou o discurso religioso.
Metáforas comerciais são comuns na Bíblia. Jesus frequentemente usava parábolas com temas comerciais, como a do mercador que busca pérolas finas. Paulo fala de resgatar o tempo, usando um termo do mercado de escravos. O comércio também trouxe desafios éticos abordados por profetas e líderes religiosos. Amós, por exemplo, criticava duramente aqueles que diminuem o efa e aumentam o ciclo, referindo-se a práticas comerciais desonestas. Essas críticas levaram ao desenvolvimento de códigos éticos comerciais que influenciaram legislações posteriores. A exposição a diferentes culturas através do comércio levou a um intercâmbio de ideias e práticas religiosas. O judaísmo da diáspora, por exemplo, foi influenciado pelas culturas onde se estabeleceu, como vemos na comunidade judaica de Alexandria. O comércio também desempenhou um papel crucial na disseminação de novas religiões. O cristianismo primitivo, por exemplo, seguiu rotas comerciais em sua expansão inicial, com as primeiras igrejas muitas vezes estabelecidas em centros comerciais importantes. A riqueza gerada pelo comércio permitiu o patrocínio de artes e arquitetura. O esplendor do Templo de Salomão, por exemplo, foi possível graças à riqueza acumulada através do comércio. O multilinguismo floresceu nas comunidades comerciais. O aramaico tornou-se uma língua franca no Oriente Próximo, facilitando o comércio e a comunicação entre diferentes povos. Mais tarde, o grego desempenharia um papel semelhante. O comércio também influenciou as leis e a governança. Códigos legais, como os encontrados no Deuteronômio, incluíam regulamentações específicas sobre práticas comerciais, refletindo a importância do comércio na vida cotidiana. As tensões entre as tradições locais e as influências estrangeiras trazidas pelo comércio são evidentes em muitos textos bíblicos. A luta dos macabeus contra a helenização é um exemplo dessas tensões culturais exacerbadas pelo comércio internacional. O status das mulheres também foi afetado pelo comércio. Embora geralmente excluídas de papéis comerciais públicos, algumas mulheres conseguiram se envolver no comércio. Provérbios 31 descreve uma mulher virtuosa que considera um campo e o compra, e percebe que sua mercadoria é boa. Por fim, o comércio moldou a visão de mundo das pessoas. A exposição a diferentes culturas e ideias através do comércio expandiu os horizontes mentais, desafiando noções preconcebidas e estimulando novas formas de pensar. Compreender esse impacto multifacetado do comércio nos ajuda a apreciar sua centralidade na vida do mundo bíblico. Longe de ser apenas uma atividade econômica, o comércio era um motor de mudança social, cultural e religiosa, cujos efeitos ainda ressoam em nossas sociedades hoje. No próximo e último bloco, vamos amarrar todos esses temas, refletindo sobre as lições que podemos tirar do comércio no mundo bíblico e sua relevância para nossa compreensão da economia e da sociedade modernas. No mundo bíblico, a evolução dos sistemas monetários e financeiros desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do comércio. Vamos explorar como a moeda e as práticas financeiras se desenvolveram e impactaram as transações comerciais. Inicialmente, o comércio baseava-se principalmente no escambo, mas à medida que as sociedades se tornavam mais complexas, surgia a necessidade de um meio de troca mais padronizado. Os metais preciosos, especialmente a prata, emergiram como uma forma primitiva de moeda. No livro de Gênesis, vemos Abraão pesando 400 ciclos de prata para comprar o campo de Macpela. Este uso de prata por peso era comum em toda a região. A padronização de pesos e medidas tornou-se crucial para o comércio justo, como evidenciado pelas leis no Levítico e Deuteronômio, que exigiam pesos justos e medidas justas. As primeiras moedas cunhadas apareceram por volta do século VII a.C.
Na Lídia, atual Turquia, rapidamente se espalhando pelo mundo mediterrâneo. No período do Segundo Templo, moedas eram de uso comum em Israel. O Novo Testamento menciona várias moedas, como o denário romano e a dracma grega, indicando um sistema monetário diversificado e internacional. O desenvolvimento da moeda facilitou enormemente o comércio de longa distância. Mercadores podiam agora carregar riqueza em uma forma compacta e amplamente aceita, em vez de depender exclusivamente de mercadorias para troca. Surgiram também formas primitivas de bancos e empréstimos. O conceito de empréstimo com juros é mencionado na lei mosaica, embora com restrições éticas significativas. O Deuteronômio proíbe cobrar juros de outros israelitas, mas permite para estrangeiros, refletindo uma distinção entre práticas comerciais internas e externas. Os cambistas, mencionados nos evangelhos, desempenhavam um papel importante no sistema financeiro. Eles não apenas trocavam moedas estrangeiras, mas também verificavam sua autenticidade, um serviço crucial em um mundo com diversas cunhagens. O conceito de crédito também existia. Provérbios adverte contra se tornar fiador de dívidas alheias, indicando a existência de práticas de empréstimo e garantia. Contratos de dívida escritos são mencionados em vários textos bíblicos. O comércio internacional levou ao desenvolvimento de instrumentos financeiros mais sofisticados. Embora não mencionados diretamente na Bíblia, sabemos que culturas contemporâneas usavam formas primitivas de letras de câmbio e notas promissórias para facilitar o comércio de longa distância. Os templos, muitas vezes, funcionavam como instituições financeiras primitivas. O Templo de Jerusalém, por exemplo, não era apenas um centro religioso, mas também um repositório de riqueza e um local para transações financeiras importantes. A acumulação de riqueza através do comércio e das finanças levou a debates éticos e religiosos. Jesus frequentemente usava metáforas financeiras em seus ensinamentos, como na parábola dos talentos, mas também advertia contra os perigos da ganância e da riqueza excessiva. O desenvolvimento desses sistemas monetários e financeiros transformou fundamentalmente a natureza do comércio no mundo bíblico. Facilitou trocas mais complexas, permitiu o acúmulo de capital em escalas maiores e criou novas classes de profissionais financeiros. Entender essa evolução nos ajuda a apreciar a sofisticação do comércio antigo e a ver as raízes históricas de muitas de nossas práticas financeiras modernas. Também nos lembra que os desafios de equilibrar o comércio, a ética e a justiça social não são novos, mas têm sido parte integrante da experiência humana por milênios. No próximo bloco, exploraremos o impacto do comércio na política e nas relações internacionais do mundo bíblico, examinando como as trocas comerciais moldaram alianças, conflitos e o equilíbrio de poder na região. O comércio no mundo bíblico não era apenas uma atividade econômica. Era uma força poderosa que moldava a política e as relações internacionais. Neste bloco, examinaremos como as trocas comerciais influenciaram alianças, conflitos e o equilíbrio de poder na região. Uma das figuras mais proeminentes nesse contexto é o rei Salomão. Seu reinado é descrito como um período de grande prosperidade, em grande parte devido às suas habilidades diplomáticas e comerciais. 1 Reis 10 descreve como Salomão estabeleceu alianças comerciais com diversos reinos, incluindo o Egito, Tiro e reinos da Arábia. Essas alianças não eram apenas econômicas, mas também políticas, fortalecendo a posição de Israel na região. O comércio era frequentemente usado como uma ferramenta diplomática. Presentes luxuosos eram trocados entre governantes como forma de estabelecer e manter relações amigáveis. A visita da rainha de Sabá a Salomão, descrita em 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9, é um exemplo clássico dessa mistura de diplomacia e comércio.
O controle das rotas comerciais era uma fonte de poder e frequentemente um motivo de conflito. A Via Maris, a antiga rota comercial que ligava o Egito à Mesopotâmia, passando por Israel, era estrategicamente vital. O controle desta rota foi disputado por várias potências ao longo da história bíblica. As cidades-estado fenícias, como Tiro e Sidom, baseavam seu poder e influência quase inteiramente em seu domínio do comércio marítimo. Suas alianças com Israel, especialmente durante o reinado de Salomão, mostram como o comércio podia criar laços entre nações que de outra forma teriam pouco em comum. O comércio também podia ser usado como uma arma política. Embargos e bloqueios comerciais eram táticas comuns em tempos de conflito. O profeta Ezequiel, por exemplo, prevê o julgamento de Tiro através da destruição de seu comércio. A ascensão e queda de impérios na região estava intimamente ligada ao controle das rotas comerciais. O Império Assírio, por exemplo, expandiu-se em parte para controlar as lucrativas rotas comerciais que passavam pela região. Mais tarde, o Império Persa estabeleceria um sistema sofisticado de estradas reais para facilitar o comércio e a administração de seu vasto território. O comércio também influenciava as políticas internas. A riqueza gerada pelo comércio internacional poderia levar a tensões sociais, como vemos nas críticas dos profetas à desigualdade econômica em Israel. Amós, por exemplo, critica aqueles que vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Amós 2:6. As leis bíblicas sobre comércio e dívidas, como o ano do jubileu, descrito em Levítico 25, podem ser vistas como tentativas de mitigar os efeitos potencialmente disruptivos do comércio na coesão social. O comércio também facilitava a troca de ideias e práticas culturais. Isso às vezes era visto como uma ameaça à identidade nacional e religiosa de Israel. As reformas de Josias, descritas em 2 Reis 22:23, podem ser vistas em parte como uma reação contra influências estrangeiras trazidas pelo comércio internacional. A diáspora judaica, que se espalhou por todo o mundo antigo, frequentemente seguia rotas comerciais. Essas comunidades da diáspora muitas vezes se tornavam importantes elos comerciais, conectando diferentes partes do mundo antigo. O período helenístico após as conquistas de Alexandre o Grande viu uma intensificação do comércio internacional e uma maior integração econômica do mundo mediterrâneo. Isso criou novas oportunidades, mas também novos desafios para comunidades tradicionais. No período do Novo Testamento, o Império Romano havia criado um vasto sistema de comércio integrado, a Pax Romana, que facilitava o movimento de bens, pessoas e ideias em uma escala sem precedentes. Isso forneceu o pano de fundo para a rápida propagação do cristianismo primitivo. Compreender esta interconexão entre comércio, política e relações internacionais no mundo bíblico nos ajuda a apreciar a complexidade das sociedades antigas. Também nos fornece insights valiosos sobre como o comércio continua a moldar a geopolítica global até hoje. No próximo bloco, exploraremos o impacto social e cultural do comércio, examinando como ele afetou a vida cotidiana, as estruturas sociais e as práticas culturais no mundo bíblico. O comércio no mundo bíblico não era apenas uma força econômica e política, mas também um poderoso agente de mudança social e cultural. Neste bloco, vamos explorar como o comércio afetou a vida cotidiana, as estruturas sociais e as práticas culturais nas sociedades do mundo bíblico. Um dos impactos mais significativos do comércio foi a urbanização. As cidades cresceram em torno de centros comerciais, atraindo pessoas de diferentes origens e criando sociedades mais diversificadas.
Jerusalém, por exemplo, passou de uma cidade-estado relativamente pequena para uma metrópole cosmopolita durante o reinado de Salomão, em grande parte devido ao aumento do comércio. O comércio também levou à criação de novas classes sociais. Mercadores bem-sucedidos podiam acumular riqueza significativa, às vezes rivalizando com a nobreza tradicional. Isso criou novas dinâmicas sociais e, às vezes, tensões. Provérbios 31:10-31, ao descrever a mulher virtuosa, retrata uma figura envolvida em atividades comerciais, sugerindo uma expansão dos papéis sociais tradicionais. A exposição a culturas estrangeiras através do comércio trouxe mudanças significativas nas práticas culturais. Novas modas, alimentos e tecnologias eram introduzidos regularmente. O livro de Amós menciona camas de marfim e o vinho em taças, sugerindo a adoção de luxos estrangeiros pela elite israelita. O multilinguismo floresceu nas comunidades comerciais. O aramaico tornou-se uma língua franca no Oriente Próximo, facilitando o comércio e a comunicação entre diferentes povos. Mais tarde, o grego desempenharia um papel semelhante no mundo helenístico. O comércio também teve um impacto profundo nas práticas religiosas. A exposição a diferentes crenças e práticas através do comércio às vezes levava ao sincretismo religioso, uma preocupação frequente dos profetas bíblicos. Por outro lado, o comércio também facilitou a propagação do monoteísmo judaico e, mais tarde, do cristianismo. A dieta e as práticas culinárias foram significativamente afetadas pelo comércio. Especiarias exóticas, frutas e outros alimentos tornaram-se disponíveis, diversificando a culinária local. As leis dietéticas judaicas, como as encontradas em Levítico, podem ser vistas em parte como uma resposta a essa crescente diversidade alimentar. O comércio também influenciou as artes e a arquitetura. Estilos artísticos e técnicas de construção viajavam junto com mercadorias. O Templo de Salomão, por exemplo, incorporou materiais e possivelmente técnicas de construção fenícias. A literatura e a tradição oral foram enriquecidas pelo comércio. Histórias, lendas e ideias filosóficas viajavam junto com as mercadorias. Os livros de sabedoria da Bíblia, como Provérbios, mostram influências de tradições de sabedoria de toda a região. O status das mulheres também foi afetado pelo comércio. Embora geralmente excluídas de papéis comerciais públicos, algumas mulheres conseguiram se envolver no comércio, como a já mencionada mulher virtuosa, de Provérbios 31. O comércio também trouxe desafios sociais. A riqueza gerada pelo comércio muitas vezes levava a uma maior desigualdade social, uma preocupação frequente dos profetas. Amós, por exemplo, critica aqueles que pisam a cabeça dos pobres no pó da terra. Amós 2:7. As práticas de empréstimo e dívida, intensificadas pelo comércio, criaram novas formas de obrigação social e, às vezes, de exploração. As leis bíblicas sobre dívidas e o ano do jubileu podem ser vistas como tentativas de mitigar esses problemas. O comércio também influenciou as práticas educacionais. A necessidade de habilidades como contabilidade e línguas estrangeiras para o comércio provavelmente estimulou o desenvolvimento de sistemas educacionais mais formais. Por fim, o comércio contribuiu para uma visão de mundo mais expandida. As pessoas tornaram-se mais conscientes da vastidão e diversidade do mundo, além de suas fronteiras imediatas, desafiando e enriquecendo suas perspectivas culturais e religiosas. Compreender esse impacto multifacetado do comércio nos ajuda a apreciar a complexidade e o dinamismo das sociedades bíblicas. Longe de serem estáticas ou isoladas, essas culturas estavam em constante evolução, moldadas pelas forças do comércio e do intercâmbio cultural. No próximo bloco, exploraremos as práticas e ética comerciais específicas mencionadas na Bíblia.
examinando como os textos bíblicos abordavam questões de justiça econômica, honestidade nos negócios e responsabilidade social. A Bíblia não é apenas um texto religioso, mas também uma fonte rica de informações sobre práticas comerciais e ética nos negócios no mundo antigo. Neste bloco, examinaremos como os textos bíblicos abordam questões de justiça econômica, honestidade nos negócios e responsabilidade social. Uma das preocupações centrais na ética comercial bíblica é a honestidade nas transações. Provérbios 11:1 declara: "O Senhor abomina balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer." Esta ênfase na precisão e honestidade nas medidas é repetida em várias partes da lei mosaica, refletindo a importância da integridade no comércio. O conceito de preço justo é outro tema recorrente. Levítico 25:14 instrui: "Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares algo da mão do teu próximo, não oprimas um ao outro." Isso sugere uma ética de negociação justa, onde nenhuma parte deve tirar vantagem injusta da outra. A questão dos empréstimos e dívidas é abordada extensivamente. A lei mosaica proíbe a cobrança de juros entre israelitas, Êxodo 22:25, embora permita para estrangeiros, Deuteronômio 23:20. Isso reflete uma distinção entre práticas comerciais internas e externas, bem como uma preocupação com a exploração econômica dentro da comunidade. O ano do jubileu, descrito em Levítico 25, é uma das práticas econômicas mais radicais na Bíblia. A cada 50 anos, as dívidas deveriam ser perdoadas e as terras devolvidas aos seus proprietários originais. Embora não haja evidências claras de que isso tenha sido amplamente praticado, o conceito reflete um ideal de equidade econômica e prevenção da acumulação perpétua de riqueza. O tratamento dos trabalhadores é outra área de preocupação ética. Deuteronômio 24:14-15 ordena: "Não oprimas o diarista pobre e necessitado. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário." Isso demonstra uma preocupação com os direitos dos trabalhadores e a justiça nas práticas de emprego. A Bíblia também aborda a questão da responsabilidade social dos ricos. Provérbios frequentemente adverte contra a ganância e encoraja a generosidade. O profeta Amós critica duramente aqueles que vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Amós 2:6, destacando a exploração econômica como uma grave injustiça social. O conceito de mordomia, a ideia de que a riqueza é um empréstimo de Deus que deve ser administrado responsavelmente, é outro tema importante. Isso é visto em parábolas como a dos talentos, Mateus 25:14-30, que enfatiza o uso responsável dos recursos. A prática do dízimo, dar 1/10 da renda para propósitos religiosos e caritativos, é outro aspecto da ética econômica bíblica. Embora originalmente ligado ao sistema sacrificial do templo, o conceito evoluiu para incluir o cuidado com os pobres e necessitados. A Bíblia também aborda a ética do consumo. O 10º mandamento contra a cobiça, Êxodo 20:17, pode ser visto como um freio ao consumismo desenfreado. Os ensinamentos de Jesus frequentemente alertam contra os perigos da riqueza material e encorajam a simplicidade. O comércio internacional é visto de forma ambivalente na Bíblia. Por um lado, é celebrado como uma fonte de riqueza e intercâmbio cultural, como visto no reinado de Salomão. Por outro lado, há advertências contra a dependência excessiva de alianças comerciais estrangeiras, que poderiam comprometer a integridade religiosa e cultural de Israel. A questão da escravidão, uma prática econômica comum no mundo antigo, é abordada com regulamentações que, embora não a abolissem, buscavam mitigar seus aspectos mais brutais. As leis bíblicas sobre o tratamento de escravos eram relativamente progressistas para sua época.
No Novo Testamento, vemos uma continuação de muitos desses temas éticos, mas com uma ênfase mais espiritual. Jesus frequentemente usa metáforas comerciais em seus ensinamentos, mas as reinterpreta em um contexto de valores do reino de Deus. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, aborda questões práticas de ética comercial nas comunidades cristãs primitivas. Ele encoraja o trabalho honesto, segundo Tessalonicenses 3, 10, 12, e adverte contra a ganância, 1 Timóteo 6, 10. Compreender essas práticas e princípios éticos nos ajuda a apreciar a sofisticação do pensamento econômico no mundo bíblico. Também nos fornece insights valiosos para debates contemporâneos sobre ética nos negócios, justiça econômica e responsabilidade social corporativa. No próximo e último bloco, concluiremos nossa exploração do comércio no mundo bíblico, sintetizando as principais lições e refletindo sobre sua relevância para o mundo moderno. Ao concluirmos nossa exploração do comércio no mundo bíblico, é importante sintetizar as principais lições aprendidas e refletir sobre sua relevância para o mundo moderno. O comércio, como vimos, não era apenas uma atividade econômica no mundo bíblico, mas uma força transformadora que moldava sociedades, culturas e até mesmo crenças religiosas. Desde as trocas simples nas aldeias até as complexas redes comerciais internacionais, o comércio estava no cerne da vida social, política e econômica. Uma das lições mais significativas que podemos tirar é a interconexão profunda entre economia, ética e espiritualidade no pensamento bíblico. As práticas comerciais não eram vistas como separadas das preocupações morais e religiosas, mas como uma expressão delas. Esta visão holística desafia nossa tendência moderna de compartimentalizar economia e ética. A ênfase bíblica na justiça econômica e na responsabilidade social dos ricos ressoa fortemente em nossos debates contemporâneos sobre desigualdade e responsabilidade corporativa. As advertências dos profetas contra a exploração econômica e a acumulação excessiva de riqueza continuam relevantes em um mundo marcado por disparidades econômicas crescentes. O conceito de comércio justo, evidente nas leis bíblicas sobre pesos e medidas honestos, antecipa os movimentos modernos de comércio ético. A ideia de que as transações comerciais devem beneficiar todas as partes envolvidas, e não apenas o comerciante mais poderoso, permanece um ideal importante. A visão bíblica do comércio como um meio de conexão entre culturas e nações oferece uma perspectiva valiosa em nossa era de globalização. Ela nos lembra que o intercâmbio econômico pode ser uma força para o entendimento mútuo e a cooperação internacional, não apenas para o lucro. As tensões entre os benefícios do comércio internacional e os riscos de dependência econômica e influência cultural estrangeira, evidentes nos textos bíblicos, ecoam nos debates atuais sobre globalização versus protecionismo. A preocupação bíblica com o tratamento justo dos trabalhadores e a proibição da exploração laboral continua relevante em um mundo onde questões de direitos trabalhistas e trabalho forçado ainda são prementes. O conceito de mordomia, a ideia de que a riqueza é um empréstimo que deve ser administrado responsavelmente, oferece um contraponto valioso à cultura do consumismo desenfreado e da maximização do lucro a curto prazo. A abordagem bíblica das dívidas, incluindo provisões para o perdão de dívidas, apresenta um desafio interessante aos sistemas financeiros modernos, especialmente em relação a questões como dívida nacional e crises de dívidas pessoais. A ética do consumo presente na Bíblia, com suas advertências contra a cobiça e o materialismo excessivo, oferece uma perspectiva valiosa em uma era de consumismo global. Por fim,
A narrativa bíblica do comércio nos lembra que os sistemas econômicos são construções humanas que podem e devem ser moldados por valores éticos e preocupações com o bem-estar social. Ao refletirmos sobre o comércio no mundo bíblico, vemos que, embora as tecnologias e as escalas tenham mudado dramaticamente, muitos dos princípios fundamentais e desafios permanecem notavelmente similares. As antigas rotas comerciais podem ter sido substituídas por rotas aéreas e cabos de fibra óptica, mas a essência do comércio, como uma força que conecta pessoas, culturas e ideias, permanece a mesma. Entender essa continuidade histórica nos ajuda a contextualizar nossos próprios desafios econômicos e a buscar soluções que sejam não apenas inovadoras, mas também fundamentadas em princípios éticos duradouros. Ao encerrarmos este vídeo, convido você a refletir sobre como o comércio molda seu próprio mundo, como consumidor, comerciante ou simplesmente como cidadão global. Você faz parte desta longa história de trocas e conexões humanas. Se você achou este conteúdo valioso, por favor, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com amigos e familiares. Sua ação ajuda a difundir conhecimento e promover discussões importantes sobre nossa história econômica e seu impacto no presente. Inscreva-se no canal para mais conteúdos fascinantes sobre história, cultura e sociedade. Ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos. Sua participação é crucial para mantermos viva essa exploração do passado e sua relevância para o presente. Nos comentários, gostaria de saber qual aspecto do comércio antigo mais surpreendeu você, como você vê as conexões entre o comércio bíblico e nossas práticas econômicas modernas. Obrigado por embarcar nesta jornada pelo mundo do comércio antigo conosco. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os fascinantes mistérios da história.